Ações humanas às vezes são tão inesperadas e inexplicáveis que é praticamente impossível encontrar uma conexão lógica entre os eventos e seus participantes. Infelizmente, essa imprevisibilidade permite que algumas pessoas pouco confiáveis vivam uma vida normal por anos, sem chamar a atenção das autoridades policiais. Nesses casos, mesmo investigadores experientes têm dificuldade em decifrar os motivos e determinar as verdadeiras causas dos incidentes. No coração do estado de Indiana encontra-se o pitoresco North Webster, uma pequena cidade cercada por lagos cristalinos e natureza intocada. Este lugar sempre atraiu amantes da pesca, tanto locais quanto visitantes de outras regiões. Em meados dos anos 70, a população da cidade mal chegava a 500 pessoas. Hoje, vivem aqui o dobro de pessoas, mas a atmosfera de cidade familiar acolhedora foi preservada. North Webster continua sendo considerado um lugar ideal para uma vida tranquila, longe das metrópoles barulhentas. Aqui, todos se conheciam pessoalmente e confiavam em seus vizinhos como se fossem parentes. As crianças brincavam livremente nas ruas, visitavam amigos, e muitos moradores nem sequer viam razão para trancar suas portas. Durante anos, o excesso de velocidade nas ruas locais foi o incidente mais grave. Mas o ano de 1975 mudou o ritmo habitual da cidade. Nessa época vivia aqui a família Mitchell. O casal se casou logo após a formatura. Estavam juntos desde a escola e sempre sonharam com uma família grande. A primeira filha, Laurel, nasceu em 24 de maio de 1958. Após 5 anos, nasceu Sarah, e mais tarde o filho mais novo, Bruce, juntou-se à família. Os pais cercavam as crianças de amor e cuidado, criando em casa uma atmosfera especial de calor e apoio. Os vizinhos frequentemente diziam que os Mitchell eram um exemplo de família americana ideal. Apesar das dificuldades da vida, o casal sempre se manteve unido e se apoiou mutuamente. A família era profundamente religiosa. Todos os domingos, os Mitchell iam à igreja. Laurel demonstrava desde a infância dedicação aos estudos e possuía habilidades criativas extraordinárias. Ela cantava no coral local, se apresentava em concertos nas cidades vizinhas e participava da vida comunitária. Ela aspirava a ajudar as pessoas e trabalhava em um acampamento da igreja próximo. Os membros da comunidade a encontravam frequentemente em reuniões religiosas. Eles viam como essa jovem amável, de caráter suave e forte determinação crescia. Os familiares acreditavam no grande futuro da filha mais velha, que sempre cuidava da família e buscava apoiá-la. O dia de verão em 6 de agosto de 1975 começou para Laurel como de costume. Ela passou tempo com seus irmãos mais novos e esperava o retorno de seus pais do trabalho. Após o almoço, por volta das 14 horas, Laurel partiu para seu turno no acampamento da igreja. Após se despedir de sua família, chegou ao seu local de trabalho sem incidentes, como sempre pontual. O plano era simples: trabalhar até às 22 horas e então se encontrar com amigos no parque local, a 800 metros da igreja. Após o fim do turno, um colega com quem Laurel era amiga ofereceu-se para levá-la ao parque. No entanto, a jovem decidiu ir a pé para aproveitar o ar da noite. Após cerca de 10 minutos, no meio do caminho, ela notou conhecidos do outro lado da rua. Apressando-se para o encontro, Laurel apenas acenou para eles, sem parar para conversar. Este foi o último momento em que alguém a viu. No parque, os amigos esperavam seu aparecimento. 20 minutos se passaram. Tempo mais do que suficiente para percorrer essa distância a pé. Todos conheciam Laurel como uma pessoa extremamente pontual, que até chegava um pouco antes do combinado. Sua ausência divergia de seu padrão de comportamento habitual. O grupo decidiu esperar, supondo um possível atraso na igreja. A situação foi complicada pela ausência de telefones celulares na época.
Só era possível entrar em contato pelo telefone fixo. Laurel não podia avisar sobre o atraso, então os amigos continuaram esperando. Após meia hora, ligeiramente irritados, desistiram de esperar sua amiga e seguiram a noite sem suspeitar de nada sério. Os pais de Laurel inicialmente não estavam preocupados. Sua filha os havia informado previamente sobre seus planos de se encontrar com amigos após o trabalho. Ela prometeu voltar antes da meia-noite, o horário de recolher estabelecido. A mãe Qué e o pai permitiram essa caminhada, mas à medida que o horário combinado se aproximava e Laurel ainda não havia retornado, a preocupação os tomou. Diferentemente dos amigos, os pais entendiam. Esse comportamento era completamente estranho para sua filha. A preocupação dos pais crescia a cada minuto. O comportamento incomum de sua filha mais velha levou a mãe a esclarecer imediatamente as circunstâncias de sua ausência. Laurel, de 17 anos, e seus pais conheciam muito bem o círculo de amigos da jovem. A maioria de seus amigos morava nas proximidades. Apesar da hora tardia, os pais decidiram não esperar e falar pessoalmente com eles. A preocupação era maior do que o desejo de esperar até amanhã. Primeiro foram até a melhor amiga, que morava do outro lado da rua. Normalmente passavam tempo juntas. A notícia de que Laurel não havia aparecido foi uma desagradável surpresa para os pais. A amiga, que já havia retornado para casa, contou que Laurel nunca chegou ao encontro no parque, razão pela qual o grupo saiu sem ela. A mãe ficou enjoada com essas notícias, mas o pai tentou manter a calma. Eles foram à procura de sua filha e investigaram sua rota usual, porém sem sucesso. Ao retornarem para casa, na esperança de encontrar a filha, os pais foram novamente decepcionados. Então, a família preocupada começou a ligar para todos os conhecidos que de alguma forma tinham contato com Laurel. Apesar da hora tardia, as pessoas mostraram compreensão. Infelizmente, ninguém pôde dizer onde a jovem estava. Em seguida, a família recorreu à polícia e relatou o desaparecimento. No entanto, os agentes começaram com as desculpas habituais. Na opinião deles, a jovem de 17 anos que ia ao encontro de amigos provavelmente havia saído de casa após uma briga com os pais ou estava visitando conhecidos. Possivelmente, simplesmente havia ficado mais tempo em uma festa. Os pais insistiram que tal comportamento era completamente atípico para Laurel, que passava sua maior parte do tempo em casa e na igreja. Mas os policiais hesitaram em ouvi-los. Os Mitchell passaram quase uma hora na delegacia tentando convencer os agentes da seriedade da situação. Sua filha jamais teria perdido o encontro com os amigos e o toque de recolher. Naquele momento, um grande grupo de moradores da cidade se reuniu preocupados com o destino de Laurel. Em sua tranquila cidade, onde todos se conheciam, tais incidentes eram inimagináveis. Graças aos telefonemas dos pais, reuniu-se diante da delegacia um grupo inteiro de voluntários dispostos a ajudar. Apesar da hora da noite, os moradores decidiram participar da busca junto com a polícia. Inicialmente, examinaram as áreas ao redor do acampamento e da igreja, por onde Laurel deveria passar a caminho do encontro. Verificaram toda a rota da jovem, mas não encontraram rastros. Os grupos de busca se dividiram e vasculharam a cidade até o amanhecer, mas a busca permaneceu sem sucesso. Às 10h30, a busca por Laurel entre os amigos com quem ela pretendia se encontrar não rendeu resultados. A última esperança de que a jovem estivesse apenas na casa de conhecidos se esvaiu. Os investigadores examinaram cuidadosamente o ambiente da desaparecida. Em conversas com a família Mitchell, os agentes tentaram encontrar pistas ou conexões suspeitas. No entanto, todos os contatos verificados se mostraram impecáveis. Laurel cresceu em um ambiente protegido, longe de qualquer problema com a lei. Os interrogatórios dos amigos não trouxeram informações úteis para a investigação. Na vida da jovem, nem mesmo havia relacionamentos complicados com um rapaz.
ela ainda não se interessava por encontros e relacionamentos românticos. Os moradores desta pequena cidade tranquila não podiam acreditar na possibilidade de algo incomum. A comunidade local, apesar de seu tamanho reduzido, exigia ativamente da polícia uma rápida elucidação do caso. Os investigadores constataram que Laurel encontrou um grupo de conhecidos cerca de 10 minutos após o início de sua caminhada. Ela acenou para eles e passou. Os jovens notaram seu bom humor e não viram nada de incomum no ambiente. Ao mesmo tempo, um homem e seu filho pescavam alguns quilômetros ao norte da cidade, no rio. A idília foi perturbada por algo estranho que boiava na corrente. O pescador, interessado no objeto indefinido, aproximou o barco. Quando se aproximou, viu uma jovem na água. Assustado, o homem pensou que ela havia passado mal e caído acidentalmente no rio. Na esperança de ajudar, puxou-a para o barco e tentou prestar os primeiros socorros. Apesar do tempo quente, a jovem estava muito fria. Quando todas as tentativas de ajuda foram em vão, o pescador e seu filho remaram até a margem. Ao ver um carro passando, pediu ao motorista para chamar os serviços de emergência. Naquele momento, o desaparecimento de Laurel Mitchell ainda não havia sido oficialmente relatado. Nenhum documento foi encontrado com a jovem, o que dificultou a identificação. Os agentes que chegaram notaram um anel com iniciais em sua mão. O pescador e seu filho não eram dali e não puderam ajudar na identificação. Após algumas horas, Laurel foi relatada como desaparecida. Com base nas iniciais do anel, suspeitou-se que fosse ela. Os pais confirmaram posteriormente a identidade da filha. Inicialmente, surgiu a versão de um acidente, uma queda da ponte devido a descuido ou influência de álcool. Mas os pais rapidamente refutaram essas suposições. Contaram que Laurel nadava desde os 4 anos, amava a água e facilmente poderia lidar com a corrente. A jovem não bebia álcool, o que foi confirmado por parentes e amigos. A ponte não ficava em sua rota habitual. Ela não tinha planos de passar por lá. Ainda assim, os investigadores continuaram seguindo a versão de um incidente acidental. Os representantes das autoridades policiais receberam a versão dos familiares com ceticismo. Apontaram para as peculiaridades do grande rio com suas fortes correntes subterrâneas. Em certos locais, as correntes eram tão fortes que até nadadores experientes evitavam essas áreas. Os investigadores suspeitavam que Laurel pudesse ter caído na água acidentalmente ou tentado nadar, mas não conseguiu lidar com a corrente. Essa versão foi sustentada pela existência de zonas especialmente interditadas, classificadas como perigosas para visitantes. No entanto, o laudo do legista contradisse completamente as suposições da polícia. A investigação revelou múltiplas marcas na jovem que indicavam um confronto físico. O tipo de ferimento sugeria autodefesa. Estavam localizados principalmente nos braços e na parte superior do tórax. O laudo médico constatou que a causa principal foi um ferimento na cabeça, e o rio provavelmente foi usado para ocultar evidências. Infelizmente, o longo período no água dificultou a coleta de provas adicionais. Nem mesmo a verificação da hipótese de agressão foi possível. A maioria das evidências estava perdida, e os fragmentos restantes não puderam ser completamente analisados. Naquela época, as técnicas de investigação de DNA estavam apenas começando a se desenvolver, o que dificultou significativamente as investigações. Apesar da existência de objetos com vestígios biológicos, seu tamanho era muito pequeno para uma análise qualitativa. Todas as provas encontradas, roupas, sapatos, objetos pessoais da jovem com marcas suspeitas, foram arquivadas. Na cerimônia de despedida, tantas pessoas se reuniram que a igreja não conseguiu acomodar todos os enlutados. Muitos ficaram do lado de fora, manifestando seu apoio à família Mitchell e a esperança de uma rápida elucidação do caso.
A primeira virada significativa ocorreu alguns meses depois. Uma jovem desconhecida ligou para a polícia de uma cabine telefônica, afirmando ter informações sobre o incidente. Mas quando o atendente começou a pedir detalhes, a ligação foi interrompida. A identidade da denunciante não pôde ser identificada. A polícia fez um apelo público à população para encontrar a misteriosa testemunha. Prometeram-lhe completo anonimato e proteção abrangente. As autoridades fizeram de tudo para convencer a jovem a contatá-los novamente e compartilhar as informações que ela conhecia. Posteriormente, foi oferecida uma recompensa de $50 mil, uma quantia considerável para a época, mas a misteriosa testemunha nunca mais se manifestou. A recompensa oferecida trouxe, no entanto, dificuldades inesperadas. A polícia recebeu muitas denúncias falsas, cuja verificação consumiu tempo e recursos. 6 meses após o desaparecimento de Laurel, uma mulher chamada Catherine compareceu à delegacia. Ela morava na rua pela qual a jovem normalmente passava pelo parque, voltando do trabalho para casa. Catherine relatou ter visto Laurel por volta das 22h15, horário que coincidia exatamente com sua rota habitual de volta para casa. Naquela noite, a dona de casa estava em suas atividades cotidianas quando um som agudo da rua chamou sua atenção. Pelo som, um carro havia freado bruscamente bem em frente às suas janelas. Vozes jovens foram ouvidas e quando Catherine foi até a janela, pôde ver o porta-malas do carro se fechando. Laurel, que passava no momento, desapareceu repentinamente de seu campo de visão. Na rua estava um carro vermelho com vários jovens que imediatamente partiu em alta velocidade. A testemunha não conseguiu identificar a placa do veículo nem os rostos dos ocupantes, mas lembrava-se do carro, vermelho, bastante chamativo para a época. A polícia iniciou imediatamente a verificação de todos os proprietários de veículos semelhantes na região, mas 1 mês de busca permaneceu infrutífero. Contrariando as esperanças dos investigadores e da família de Laurel, a investigação chegou a um beco sem saída. Apenas décadas depois, o caso ganhou novos impulsos. No início de 2010, surgiram tecnologias modernas de análise genética que permitiram um novo olhar sobre as evidências existentes. Especialistas do FBI em perfis psicológicos foram incluídos nas investigações. Segundo sua avaliação, o suspeito seria um jovem morador local ou que vivia nas proximidades. Os especialistas suspeitavam que ele possivelmente tivesse problemas com a lei e outras infrações no passado. Apesar de todos os esforços, no entanto, nenhum progresso significativo pôde ser alcançado. Os vestígios biológicos existentes eram muito insignificantes para uma análise completa de DNA. Nessa época, foi criado um grupo especial de investigação para casos não resolvidos do passado. Quando a história de Laurel Mitchell chegou a ser analisada, seus pais idosos expressaram novamente a esperança de conhecer a verdade sobre o que aconteceu com sua filha. Os investigadores decidiram reabrir o caso, sem se apoiar nas conclusões contraditórias de 30 anos atrás. Infelizmente, os Mitchell não experimentaram respostas para suas perguntas. Até 2012, o mistério permaneceu não resolvido. Naquele momento, os pais de Laurel haviam falecido por idade avançada. Até o último dia, eles esperavam descobrir a verdade. Após sua morte, o irmão e a irmã de Laurel decidiram continuar a busca pela verdade. As investigações receberam um novo impulso pela mídia. Uma série de reportagens destacou a triste história de sua irmã e a investigação infrutífera que durou quase 40 anos. Vários meses de cobertura intensa na mídia e na internet trouxeram um resultado inesperado. Uma mulher chamada Renee compareceu à polícia. Em 1975, ela, da mesma idade de Laurel, também vivia na região. Cerca de uma semana após o incidente, conheceu um homem chamado John Lehman.
Seu conhecimento começou em uma festa, desenvolvendo-se um relacionamento que persistiu após o incidente com Laurel, sobre o qual toda a cidade falava. Em um de seus encontros, John, após beber demais, começou a contar a Renee sobre seu passado. Segundo suas palavras, seu amigo havia parado uma jovem na rua naquele verão. Ele foi testemunha do ocorrido, mas não interferiu. John descreveu os eventos em detalhes, mas afirmava que seu amigo o fizera. Na época, ela não deu importância às suas palavras, mas anos depois, ao ver a reportagem, surgiram dúvidas e decidiu compartilhar a informação com a polícia. O relato de Renee interessou os investigadores. John conhecia muitos detalhes do incidente nunca publicados na imprensa, nem na época nem depois. Porém, a investigação encontrou novas dificuldades. Renee relatou que se separaram pouco tempo depois dessa conversa. Até hoje, a mulher nada sabia sobre seu destino posterior. Não foram encontradas informações na base de dados policial sobre o ex-namorado. Aparentemente, ele não tivera problemas com a lei. Os investigadores tentaram identificar a identidade de John, ou possivelmente ele falasse na terceira pessoa sobre si mesmo, não existindo tal amigo. Renee tentava lembrar-se laboriosamente do nome. Em sua memória surgiu algo parecido com Bundy ou Bandy. Ao verificar o caso, os investigadores decidiram revisar a lista de todas as pessoas envolvidas, antigos suspeitos e testemunhas. Entre os muitos nomes, um em particular chamou a atenção de Renee: Fred Bandy. Sua personalidade levantava questionamentos desde o início. Descobriu-se que alguns anos após o desaparecimento de Laurel, um jovem chamado Bill compareceu à polícia. Ele relatou seu conhecimento sobre Fred Bandy, um homem sem residência fixa, trabalho ou educação. Bill mencionou sua agressividade descontrolada e problemas com álcool. Durante um encontro, Fred compartilhou uma história perturbadora sobre como ele e seu amigo John haviam parado uma jovem desconhecida na rua. Segundo Fred, fizeram isso sem motivo, simplesmente. Quando a jovem tentou ir embora, Fred perdeu o controle. Continuou suas ações mesmo após ela perder a consciência. Fred confessou ter completamente perdido o controle. Levaram a jovem com seu acompanhante para fora da cidade e eliminaram todos os vestígios do incidente no rio. Naquele momento, o depoimento de Bill não provocou reação séria. Ele não conhecia o nome da jovem e suas palavras não podiam ser verificadas. Posteriormente, os depoimentos foram adicionados ao caso de Laurel, mas as investigações não avançaram pela falta de provas confirmatórias. Após examinar os documentos, os investigadores descobriram uma conexão. O mencionado John Lehman, acompanhante de Fred, era o mesmo homem que confessou a Renee. Agora, precisavam coletar amostras genéticas dos principais suspeitos para a comparação. Até o ano de 2019, a tecnologia havia feito progressos significativos. No entanto, não havia informações sobre John nem Fred. Os investigadores obtiveram acesso a equipamentos modernos capazes de analisar até mesmo vestígios microscópicos de material biológico. Em 2019, iniciou-se a nova investigação de todas as evidências: roupas, sapatos, objetos pessoais e joias de Laurel. Apesar da tecnologia mais recente, o processo durou quase um ano. Em fevereiro de 2020, as investigações fizeram uma descoberta importante. Em uma nova investigação das roupas de Laurel, os investigadores criminais descobriram vestígios microscópicos que haviam passado despercebidos por décadas. Os investigadores tinham materiais de comparação. As amostras de Fred estavam armazenadas nos bancos de dados devido às suas infrações anteriores. A primeira comparação mostrou apenas uma correspondência de 80%, não suficiente para conclusões definitivas. Após várias análises repetidas com novos métodos, os especialistas obtiveram uma correspondência quase completa com as amostras de Fred. Em 2023, a polícia decidiu prender Fred Bandy
e seu amigo John Lehman. De acordo com as autoridades de persecução penal, Fred tinha 3 casos anteriores de má conduta contra jovens mulheres. Por todos esses episódios, ele recebeu apenas uma curta pena de prisão. Durante o interrogatório, Fred confessou seu envolvimento no desaparecimento de Laurel e mencionou que agiu junto com John, que possuía um carro vermelho em 1975. Ele tentou transferir a principal responsabilidade para seu amigo, mas não conseguiu explicar por que apenas suas impressões foram encontradas nas roupas da jovem. Ambos os homens foram detidos quase 48 anos após o incidente. Os familiares de Laurel expressaram sua amargura por essas pessoas terem levado uma vida normal por décadas, enquanto a polícia tentava infrutiferamente encontrá-los. Os detidos começaram a se acusar mutuamente. Fred apontou John como o principal culpado, enquanto John alegou que Fred havia cometido os atos ilícitos contra Laurel. John negou participação direta e explicou seu longo silêncio pelo medo de seu amigo. Os advogados apelaram ativamente para a prescrição dos eventos e tentaram contestar as provas da acusação. Os advogados usaram métodos padrão de defesa para mitigar a culpa de seus clientes. No entanto, sua reputação anterior dificultou significativamente essa tarefa. Após examinar todos os argumentos, os jurados se retiraram para deliberar. Após 1 hora, eles anunciaram seu veredicto. Fred Bandy, de 69 anos, foi considerado culpado no ponto de acusação mais grave. Nos julgamentos finais, Fred foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É notável que o caso tenha sido julgado segundo as leis de 1975, quando havia apenas 2 opções de sentença: prisão perpétua com direito à liberdade condicional ou a pena máxima. Posteriormente, a medida penal extrema foi abolida no estado, então Fred permaneceu na prisão até o fim de seus dias. O público discutiu animadamente sobre a justiça da sentença, muitos a considerando muito branda diante da gravidade do ato. Outro participante do caso, John Lehman, de 68 anos, de Auburn, Indiana, seguiu um caminho diferente. Ele fez um acordo com os investigadores e confessou sua cumplicidade. Em troca da cooperação, John recebeu apenas 8 anos de prisão. Ao contrário do principal acusado, ele tinha a chance de ser libertado um dia. De acordo com os termos do acordo, John teve que testemunhar contra seu cúmplice em tribunal. Após a sentença, a irmã de Laurel, de 62 anos, realizou uma cerimônia simbólica. Ela soltou balões com os dizeres "Nós o pegamos no céu". Assim, a família celebrou o tão esperado triunfo da justiça. Lamentavelmente, ambos os envolvidos puderam desfrutar de uma longa vida em liberdade nas décadas passadas, enquanto a jovem de 17 anos teve essa possibilidade tirada de forma mais absurda possível. Acredita-se que é mais seguro em lugares movimentados e as chances de encontrar problemas são muito menores. As estatísticas confirmam isso, mas malfeitores podem encontrar maneiras de atrair pessoas para lugares onde não há testemunhas. Esta história aconteceu na cidade italiana de Andria. Este local, com cerca de 100 mil habitantes, é conhecido por seu rico patrimônio histórico. A cidade atrai muitos viajantes, permitindo que os moradores locais desenvolvam com sucesso o negócio do turismo e obtenham sua principal renda de visitantes de todo o mundo. A principal atração é o Castel del Monte. Nas proximidades vivia a família Mansi. O casal tinha uma filha, Graziella, sua única e a muito esperada felicidade. Seus pais também trabalhavam no setor de turismo. Há cerca de 10 anos, eles possuíam uma loja bem localizada no caminho para o portão principal do castelo, onde vendiam nozes e frutas secas. O negócio familiar gerava uma boa renda. Graziella ajudava constantemente na loja dos pais e mostrava interesse genuíno pelo negócio, o que muito alegrava seus familiares.
Sua loja estava localizada em uma movimentada rota turística, onde sempre havia muitos visitantes, e estava se tornando cada vez mais difícil lidar com o fluxo de clientes. A ajuda de Graziella era muito bem-vinda, especialmente porque ela própria gostava de fazer parte da empresa familiar. Com sua simpatia e energia, ela ficava na memória de muitos clientes. Em 19 de agosto de 2000 era um sábado comum com grande afluência de turistas. Para a família Mansi, trabalhar nos fins de semana era algo habitual. Em dias assim, o avô de Graziella frequentemente ficava atrás do balcão. A neta gostava de fazer-lhe companhia e realizar pequenas tarefas. Devido ao fluxo constante de visitantes ao castelo, o avô não podia deixar a loja. Por volta das 7 horas da noite, cansado do trabalho, pediu a Graziella para ir até a fonte e encher uma pequena garrafa com água. Ela concordou prontamente e partiu. Até a fonte eram cerca de 5 minutos. Graziella não retornou, o que preocupou seu avô. Ele não queria deixar a loja sem supervisão e tentou se acalmar, pensando que sua neta simplesmente havia encontrado conhecidos e estava absorta em conversa. No entanto, quando mais de 20 minutos se passaram e Graziella ainda não havia aparecido, o Sr. Mansi sentiu. Algo estava errado. Ele decidiu verificar a situação e foi até a fonte. Para sua surpresa, Graziella não estava nem no caminho nem na própria fonte. O homem procurou em todas as ruas próximas, mas a busca foi infrutífera. Tudo aquilo parecia muito estranho. O avô voltou para a loja, esperando que Graziella pudesse ter tomado outro caminho, mas ela não estava lá. Cerca de meia hora após seu desaparecimento, ele contatou os pais de Graziella e começou a ligar para todos os conhecidos dela cujos números ele tinha. Os pais também ligaram para todos que podiam contatar, mas ninguém havia visto sua filha. Logo, toda a família e alguns amigos de Graziella se reuniram na praça em frente à loja dos Mansi. Sem perder tempo, os adultos e jovens se dividiram em grupos e começaram a busca. Os moradores se juntaram à busca. Os familiares levaram uma foto de Graziella para mostrar aos transeuntes. Alguns confirmaram ter visto alguém parecido durante o dia e a noite, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido ou o que aconteceu depois. Era uma área tranquila, onde normalmente reinava o silêncio. Parecia incrível que algo pudesse acontecer em um lugar tão movimentado. Após várias horas de busca sem resultados, a família Mansi procurou a delegacia de polícia mais próxima para registrar um desaparecimento. Os guardiões da ordem levaram a situação a sério e os carabinieri imediatamente se juntaram à operação de busca. Após algum tempo, um morador aproximou-se de um dos policiais da patrulha. Ele relatou ter ouvido sons perturbadores vindos da área arborizada próxima ao castelo Castel del Monte. 2 oficiais dirigiram-se na direção indicada e notaram fumaça subindo do centro de uma plantação. Embora não relacionassem isso ao desaparecimento, decidiram verificar a fonte da fumaça e chamar os bombeiros se necessário. Quando os guardiões da ordem se aproximaram a cerca de 10 metros do local do incêndio, notaram que não era um fogo comum. Os carabinieri descobriram sob uma camada de folhas secas algo que lhes causou séria preocupação. O tamanho e os detalhes das roupas indicavam que haviam encontrado a desaparecida Graziella. Durante a investigação da área florestal adjacente, foram encontradas várias peças de roupa e um isqueiro, provavelmente usado para acender o fogo. Não foram encontradas outras evidências que pudessem ajudar na busca pelos envolvidos no incidente. As autoridades planejavam avaliar as gravações de várias câmeras de vigilância próximas ao castelo. O exame médico confirmou que a pessoa encontrada era Graziella Mansi. No entanto, devido ao estado das evidências, o especialista não pôde fornecer respostas completas às perguntas dos investigadores e familiares. O relatório indicou que o ocorrido não foi um acidente. No dia seguinte, representantes da imprensa começaram praticamente a sitiar a família Mansi.
Quando os familiares foram informados sobre o ocorrido com Graziella, inicialmente não conseguiram aceitar a realidade do acontecimento. Este incidente inesperado abalou tanto os moradores que toda a região ficou em polvorosa. A mídia divulgou ativamente informações sobre o incidente perturbador próximo ao famoso castelo. O público estava perturbado com a situação. O fluxo de turistas diminuiu significativamente. Os visitantes consideravam esses lugares inseguros e evitavam as atrações, o que afetou consideravelmente o negócio do turismo em Andria. Os investigadores agiram rapidamente. A teoria principal era que o perpetrador havia levado Graziella da trilha para um lugar isolado. Depois, tentou eliminar todos os vestígios com fogo. Considerando as circunstâncias, as autoridades suspeitavam que estavam procurando por um adulto. Os investigadores seguiram várias teorias. Primeiro, verificaram dados sobre pessoas que já haviam se destacado por ações semelhantes e poderiam estar na região. No entanto, essa teoria se tornou cada vez menos convincente no decorrer da investigação. Os investigadores examinaram diferentes versões, incluindo a possibilidade de que fosse o ato de um viajante que estava casualmente na área. Quanto mais as autoridades conversavam com as testemunhas e conhecidos da família Mansi, mais frequentemente surgia o nome de Pasquale Toro. Ele trabalhava como guarda informal de estacionamento na mesma rua onde ficava a loja dos Mansi. Muitos moradores notaram seu comportamento estranho, especialmente quando Graziella começou a ajudar sua família na loja. Várias testemunhas notaram o olhar perturbador de Pasquale seguindo Graziella. Os amigos do jovem confirmaram essas observações. Alguns até brincavam sobre o interesse especial de Pasquale por Graziella, mas após o incidente, essas palavras ganharam um significado completamente diferente. Os parentes de Pasquale rejeitaram todas as suspeitas. Segundo eles, ele cresceu em uma boa família e nunca havia violado a lei. Apesar das garantias de seus familiares, Pasquale tornou-se a figura central nas investigações. No primeiro encontro com os investigadores, suas suspeitas apenas se intensificaram. Pascal vestia uma camiseta suja com manchas escuras suspeitas, como se tivesse cavado na terra recentemente. Pascal negou qualquer envolvimento no incidente. No entanto, quanto mais os investigadores conversavam com o jovem, mais frequentemente os detalhes de sua história mudavam. Após várias horas de conversa na delegacia, sua confiança começou a diminuir. Os investigadores ficaram particularmente preocupados com seu comentário inapropriado sobre a aparência de Graziella, considerando sua pouca idade. Havia muitas inconsistências nas histórias do suspeito, indicando tentativas de esconder algo da polícia. Em uma versão, Pascal alegou que estava casualmente caminhando naquela floresta. Segundo ele, viu chamas e fugiu com medo. Logo depois, a polícia apareceu. Mais tarde, ele complementou a história mencionando como notou Graziella no poço onde ela foi buscar água. Ele se aproximou dela, e ela não se assustou com ele, pois o tinha visto frequentemente antes. Até aquele dia, ele sempre havia parecido uma pessoa calma. Pascal contou que falou com ela sobre filhotes que supostamente haviam nascido recentemente na floresta. Quando o jovem finalmente confessou, admitiu ter atraído Graziella para a floresta. Ele insistiu que seu objetivo era uma brincadeira que saiu do controle, e não o que inicialmente o acusavam. A mídia reportava ativamente todos os detalhes do incidente, mas acrescentava especulações e detalhes não verificados. Isso causou confusão, enquanto as verdadeiras razões do ato permaneciam obscuras. Após muitos depoimentos contraditórios, a história de Pasquale tomou um novo rumo. Os representantes da lei queriam ouvir a versão verdadeira. Em sua narrativa havia muitas inconsistências e mentiras óbvias que não combinavam com as evidências encontradas. Foi estabelecido que o incêndio começou por volta das 22 horas.
embora Migracela tivesse desaparecido quase 3 horas antes. O motivo do incêndio foram vozes. Pasquale ouviu pessoas perto da floresta. Ele presumiu que a busca pela desaparecida havia começado. Particularmente preocupantes foram as conclusões do médico de que Migracela ainda mostrava sinais de vida no momento em que o incêndio começou. Os carabinieri continuaram pressionando o suspeito. Era surpreendente que ele tivesse apenas pequenos arranhões no rosto em um incidente tão grave. Surgiram suspeitas de que ele não agiu sozinho. Foi decidido conduzir outro interrogatório. Finalmente, Pasquale concordou em cooperar com os investigadores e prometeu contar toda a verdade que havia ocultado anteriormente por medo. Segundo Pasquale, os eventos se desenvolveram de maneira muito diferente do que os investigadores pensavam. Ele contou que foi envolvido nesta situação por um grupo de amigos mais velhos. Na floresta, esperavam Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto e Michele Zagarria. Pasquale alegou que inicialmente não havia planejado nada de mal. Ele teve uma briga com esses conhecidos que perdeu. Como compensação, exigiram que ele trouxesse Grazella para a floresta. Quando ouviram as vozes das pessoas procurando por Grazella, o grupo entrou em pânico. Com medo das consequências, decidiram eliminar os vestígios do incidente. Como não encontraram outros meios, usaram um isqueiro. Após várias tentativas, conseguiram apagar os rastros usando folhas e fogo. Todos os envolvidos no incidente eram jovens. Notavelmente, eles vinham de famílias abastadas, o que tornava suas ações particularmente incompreensíveis para a sociedade. Conhecidos descreveram este grupo como jovens calmos e sensatos. Nunca foi observada neles uma tendência a violar a lei. Apenas um deles havia cometido um pequeno furto uma vez. Portanto, a notícia sobre seu envolvimento em um incidente tão grave parecia inacreditável. Depois que Pasquale falou sobre seus amigos, a polícia os prendeu rapidamente. Esta notícia chocou toda na Itália. Todos os meios de comunicação noticiaram. Desde sua prisão, os suspeitos negaram qualquer conexão com o incidente e se perguntavam por que haviam chamado a atenção das autoridades. No entanto, os investigadores continuaram seu trabalho persistentemente, tentando esclarecer todos os detalhes daquela noite na floresta. Ao contrário de Pasquale, estes jovens tinham roupas limpas sem vestígios e danos. Buscas em suas casas não revelaram nada suspeito. Eles continuavam afirmando que Pasquale Tartora realmente tinha sentimentos estranhos por Grazella, mas eles mesmos não tinham nada a ver com o ocorrido. Apesar de longos interrogatórios, nenhum dos suspeitos confessou culpa. Finalmente, foram liberados provisoriamente. Os jovens foram para casa, mas permaneceram sob observação das autoridades. É notável que estes 4 participaram da cerimônia de despedida de Graziella, que aconteceu antes da confissão de Pasquale. Testemunhas notaram suas lágrimas sinceras, como se realmente sentissem a perda. Nos interrogatórios, os jovens explicaram suas emoções dizendo que conheciam Graziella. Embora raramente conversassem, haviam frequentemente na loja familiar dos Mansi. A cerimônia reuniu quase toda a cidade e até pessoas de fora, de modo que os 4 jovens, chorando, passaram despercebidos na multidão. Quando foram chamados novamente para interrogatório, os investigadores falaram com cada um individualmente. Vincenzo e Giuseppe alegaram ter uma prova de sua inocência. Segundo seus depoimentos, estavam no clube de jogos da cidade por volta das 19 horas naquela noite. Michele e Dominique se recusaram a falar com os investigadores e exigiram assistência jurídica, o que apenas aumentou o interesse da polícia neles. Neste momento, os investigadores só puderam verificar os depoimentos de Vincenzo e Giuseppe. O clube de computadores confirmou que os amigos realmente estiveram lá, mas saíram após cerca de 1 hora. Para o tempo restante, não havia confirmação confiável de seu paradeiro.
Inesperadamente, Michele e Dominique decidiram contar a verdade. Eles confirmaram amplamente a história de Pasquale Tortora. Segundo seu relato, os amigos os chamaram para a floresta naquela noite, como disseram, para brincar com fogo. Quando chegaram ao local, descobriram que todo o grupo já estava reunido. Pasquale assumiu o papel de isca e escolheu Grisela, por quem, segundo conhecidos, nutria um interesse estranho. Os outros se esconderam atrás das árvores e esperaram o aparecimento de seu alvo. Pasquale confirmou que encontrou Grisela no poço, onde ela estava buscando água. Ele ofereceu para mostrar-lhe filhotes recém-nascidos na floresta próxima. A confiante Grisela, que tinha um amor especial por animais, concordou alegremente, sem suspeitar da traição iminente. Ela confiava no jovem conhecido e não podia imaginar tal traição. A área da floresta não ficava longe do seu ponto de encontro. Cerca de 15 a 20 minutos a pé. Neste momento, o avô provavelmente já havia começado a procurar sua neta. Quando chegaram ao ponto designado, os outros participantes subitamente saíram de seus esconderijos. Grisela caiu em uma armadilha e percebeu tarde demais. Os jovens, já alcoolizados, continuaram bebendo. Segundo os detidos, eles não tinham intenções premeditadas. Eles só queriam brincar com a indefesa Grisela e assustá-la. Grisela estava em tamanho choque que mal entendia o que estava acontecendo. Os jovens alegaram que originalmente não haviam planejado nenhuma ação adicional. Mas quando ela não mostrou mais sinais de vida, isso os fez perceber a gravidade da situação. Neste momento, ouviram vozes e entraram em pânico, pensando que estavam procurando por ela. Possivelmente devido à influência do álcool, decidiram encobrir os rastros de suas ações com fogo. Os depoimentos dos suspeitos foram parcialmente confirmados pelos resultados da investigação. Os especialistas não conseguiram encontrar provas conclusivas de certas ações. Grisela ainda vestia parte de suas roupas. Embora alguns ferimentos tenham sido encontrados, a causa deles poderia ter sido outra. Por outro lado, o estado em que Grisela foi encontrada tornava impossível tirar conclusões definitivas. Os carabinieri suspeitavam que parte das evidências poderia ter sido destruída, como pretendido pelos jovens. A história da brincadeira deixou os investigadores em dúvida. As autoridades policiais buscavam maneiras de confirmar as verdadeiras circunstâncias do incidente com base nas evidências disponíveis. Enquanto isso, os detidos continuavam alegando que tudo havia sido um acidente. Foi decidido determinar judicialmente o grau de responsabilidade de cada participante. 2 do grupo, Vincenzi e Giuseppe, negaram seu envolvimento. Segundo seus depoimentos, tinham simplesmente ido à floresta a convite de Pasquale, sem conhecer suas intenções, e ficaram chocados com o ocorrido. Alegaram ter deixado rapidamente o local do crime, pois não queriam ser testemunhas. No entanto, estes jovens também não previram as consequências da situação perigosa. Não ousaram informar as autoridades, temendo a vingança dos outros participantes e possíveis consequências legais, caso fossem acusados de cumplicidade. Apesar das contradições nos depoimentos, após a conclusão do processo judicial, Pasquale Tortora recebeu uma sentença relativamente branda: 30 anos de prisão. 2 fatores principais contribuíram para isso. Primeiro, sua disposição em cooperar com as investigações. De todo o grupo, ele foi o primeiro a entrar em contato com as autoridades policiais. Segundo, todas as avaliações realizadas indicavam que ele não era o principal iniciador do incidente. Embora ele estivesse envolvido no incidente, os investigadores estavam convencidos de que as principais ações foram realizadas pelos outros 4. Eles esperavam uma punição mais severa. O tribunal os considerou culpados pelo desaparecimento de Graziella e os condenou à pena máxima possível: prisão perpétua em solitária. Isso significava que passariam todo o tempo restante atrás das grades, sem contato com outros detentos.
Quando a sentença foi lida, a mãe de Graziella desmaiou. Seu marido tentou fazê-la recuperar a consciência. Uma discussão irrompeu entre as famílias dos acusados. Os parentes de Graziella consideraram a sentença justa, exceto pela decisão sobre Pasquale. Em sua opinião, ele recebeu uma pena muito branda por ter atraído sua filha para a floresta. A sentença severa indignou mais Vincenzo e Giuseppe. Eles continuaram afirmando sua inocência. Sua persistência até ganhou apoiadores que acreditavam em sua versão. No entanto, isso não os ajudou a contestar a sentença. 8 anos se passaram. Vincenzo Caratello, que havia completado 27 anos, tomou uma decisão irrevogável na prisão. Em 19 de junho de 2013, o advogado Michele apresentou um pedido de revisão do caso, alegando violações processuais. Ele não concordou com a decisão tomada, mas o tribunal rejeitou seu pedido. A mãe de Pasquale se dirigiu publicamente à família Mansi. Ela pediu perdão pelo ato de seu filho e expressou sua convicção de que ele deveria cumprir sua justa punição. Mas a mãe de Graziella rejeitou esse pedido de desculpas. Ela respondeu duramente que Pasquale deveria experimentar tudo o que sua filha teve que passar. Segundo suas palavras, nada teria acontecido se ele não tivesse atraído Graziella para a floresta. Por isso, os pais o culpavam principalmente. O nome de Graziella Mansi permanece inesquecível na Itália até hoje. No Castelo Castel del Monte há uma placa comemorativa com sua foto e sua história. Moradores locais e turistas frequentemente deixam flores e brinquedos lá. Este lugar é especialmente visitado pelos parentes de Graziella. Após 24 anos, Pasquale Tortoro foi libertado da prisão. Devido ao bom comportamento, sua sentença foi reduzida em 6 anos. Hoje ele é um homem de 44 anos que decidiu começar uma nova vida. É difícil dizer se ele alcançará esse objetivo. De todos os envolvidos, apenas ele recebeu o direito a um procedimento abreviado, o que levou a uma redução da pena. Após o incidente, todo o grupo rompeu contato. Mesmo quando Pasquale foi libertado, as relações não melhoraram. Pasquale diz que pensa todos os dias no que aconteceu e na dor que causou a Graziella e seus parentes. Ele alega que se pudesse voltar ao passado, agiria diferente. A mãe de Graziella se manifestou sobre a libertação antecipada de Pasquale. Em sua opinião, com sua libertação, o senso de justiça desapareceu. Ela está convencida de que tais pessoas não mudam e representam um perigo para a sociedade. Por isso não deveriam receber uma segunda chance. Vincenzo e Giuseppe não entenderam por que Pasquale os tratou assim e insistiu em sua inocência. Antes de Vincenzo decidir tomar uma atitude desesperada, deixou uma mensagem. Nela, continuou insistindo em sua inocência e expressou indignação com a injustiça de sua situação. Ele esperava que no futuro alguém compassivo confirmaria suas palavras, enquanto ele próprio se recusava a continuar lutando por sua liberdade. Giuseppe, Dominique e Michele ainda estão em prisão preventiva. Giuseppe mantém sua alegação de inocência e dedica seu tempo ao estudo da Bíblia. Ele aceitou a sentença imposta e não está apelando. Ele acredita sinceramente que será libertado assim que a verdade sobre sua não participação no incidente vier à tona. Seu defensor e familiares compartilham dessa crença, assim como na inocência do falecido Vincenzo. Todos eles continuam apontando Pasquale como o principal responsável pelo ocorrido. Segundo seus depoimentos, foi ele quem atraiu a vítima para o interior da floresta e cometeu o terrível ato. Esta versão é apoiada pelo fato de que apenas Pasquale apresentava marcas de luta e arranhões, e em suas roupas foram encontradas sujeira e vestígios do incidente. Os outros participantes não apresentavam tais características. Mesmo assim, Pasquale recebeu a pena mais branda e já está em liberdade. Muitos acreditam que estão protegidos pela atenção pública quando estão cercados por outras pessoas. As estatísticas confirmam essa teoria,
Mas não devemos esquecer que malfeitores podem usar vários truques para atrair alguém a um lugar solitário. Por isso, é importante permanecer vigilante mesmo em lugares movimentados. Na pitoresca Andria, uma cidade italiana com cerca de 100 mil habitantes, a história da família local Mansi chamou a atenção pública. A cidade era famosa por seu patrimônio histórico, especialmente pelo majestoso Castelo Castel del Monte, que atraía muitos viajantes diariamente. Para os moradores locais, o turismo tornou-se a principal fonte de renda. Não muito longe do famoso castelo vivia a família Mansi, os pais e sua única filha muito esperada, Graziella. Nos últimos 10 anos, a família possuía uma pequena loja comercial, convenientemente localizada no caminho para o portão principal do castelo. Aqui, eles ofereciam nozes e frutas secas aos turistas. O negócio prosperava. Graziella, apesar de sua idade, frequentemente ajudava no negócio familiar, o que muito agradava a seus pais. Na movimentada rua turística sempre havia muitos visitantes, e mãos extras eram muito bem-vindas. A jovem participava com alegria do negócio conjunto e atraía clientes com sua simpatia e energia. O sábado, 19 de agosto de 2000, não era diferente dos fins de semana normais com seu máximo fluxo turístico. Em dias assim, o avô de Graziella frequentemente ficava atrás do balcão. A neta gostava de fazer-lhe companhia e realizar pequenas tarefas. Devido ao fluxo constante de visitantes, o avô raramente podia deixar a loja. Por volta das 7 horas da noite, o idoso cansado pediu à sua neta para ir até a fonte e encher uma pequena garrafa com água. Graziella concordou de bom grado e partiu em direção à fonte, que ficava a apenas 5 minutos de distância. O tempo passou, mas Graziella não retornou. O avô começou a se preocupar, embora inicialmente tenha se acalmado com o pensamento de que sua neta poderia ter encontrado conhecidos e entrado em uma conversa. No entanto, quando mais de 20 minutos se passaram e Graziella, que sempre era pontual, não apareceu, o homem ficou seriamente preocupado. Ele decidiu verificar a situação e foi até a fonte. Para sua surpresa e preocupação, Graziella não estava lá nem nas ruas vizinhas que ele percorreu minuciosamente em busca de sua neta. A situação estava ficando cada vez mais tensa. Quando o avô retornou à loja esperando encontrar Graziella, descobriu que ela ainda não havia aparecido. Ela poderia ter tomado outro caminho, mas não estava em lugar algum. Depois de cerca de 30 minutos, ele entrou em contato com o filho e a mãe, começou a ligar para todos os amigos e conhecidos cujos números tinha anotado. Os pais também ligaram para todos que puderam contatar, mas ninguém a tinha visto. Logo, toda a família e alguns dos amigos de Graziella se reuniram na loja Mansi na praça. Sem perder tempo, adultos e jovens organizaram grupos de busca. Sua atividade atraiu a atenção de transeuntes e turistas, muitos dos quais imediatamente se juntaram à busca. Os parentes trouxeram uma foto de Graziella e a mostraram aos passantes. Alguns confirmaram tê-la visto durante o dia e a noite. No entanto, ninguém podia dizer para onde ela tinha ido ou o que poderia ter acontecido. A área era considerada tranquila. Raramente ocorriam incidentes aqui. Parecia inconcebível que algo pudesse acontecer em um lugar tão movimentado. Após várias horas de busca sem sucesso, a família Mansi recorreu à polícia local. Os policiais imediatamente se juntaram à busca. Depois de algum tempo, um morador local aproximou-se de um dos policiais com informações perturbadoras. Ele tinha ouvido um grito vindo da área arborizada próxima ao Castelo Castel del Monte. 2 carabinieri dirigiram-se na direção indicada e notaram fumaça subindo do centro da plantação. Inicialmente, não relacionaram isso ao desaparecimento, mas decidiram verificar a fonte do fogo e avaliar a necessidade de chamar os bombeiros. Quando se aproximaram a cerca de 10 metros do local, os policiais sentiram um cheiro incomum.
O foco do incêndio parecia estranho. Sob uma camada de folhas secas, notaram algo preocupante. Pelo tamanho e roupas, que correspondiam à descrição do traje de Graziella, os policiais tiveram que reconhecer com pesar que suas piores suspeitas haviam se confirmado. Quando descobriram a cena do crime, já era tarde demais para mudar qualquer coisa. Durante a investigação da área florestal, os investigadores descobriram vários fragmentos de roupas e um dispositivo para iniciar incêndios, a suposta fonte do fogo. Não foram encontradas outras pistas sobre os perpetradores. Era necessária uma investigação mais minuciosa do terreno. As autoridades também esperavam obter gravações das câmeras de vigilância instaladas perto do castelo. O exame médico confirmou a identidade da pessoa encontrada. Era Graziella Mansi. Os especialistas não puderam responder exaustivamente a todas as questões da investigação e da família. O estado dificultava a investigação, porém o laudo confirmou a natureza intencional do incidente. A informação sobre este incidente se espalhou rapidamente pelos canais de notícias. No dia seguinte, representantes da imprensa literalmente sitiaram a casa da família Mansi. Quando os parentes foram informados sobre o ocorrido, inicialmente se recusaram a acreditar que era Graziella. Este caso inexplicável abalou tanto os moradores que todo o distrito ficou em estado de choque. A mídia reportou intensamente sobre o incidente próximo ao famoso castelo. A sociedade estava perturbada com o ocorrido. O fluxo de turistas diminuiu significativamente. Os visitantes consideravam a área insegura e evitavam a atração, o que afetou negativamente o setor de turismo de Andria. Os investigadores agiram rapidamente. A polícia se envolveu ativamente no trabalho desde as primeiras horas. A principal versão era que um perpetrador tinha levado Graziella da trilha para um lugar deserto e depois ateado fogo para apagar os rastros. No círculo de Graziella, obviamente não poderia haver adversários sérios, então procuravam por um adulto. A investigação seguiu várias versões. Primeiro, verificaram as listas de pessoas com antecedentes criminais que poderiam estar na região. No entanto, essa linha de investigação gradualmente perdeu importância. Até mesmo os dados dos turistas foram investigados. Suspeitava-se que o perpetrador pudesse ser um viajante que escolhia vítimas aleatoriamente. Com o tempo, esta versão também se tornou cada vez menos provável. Durante o interrogatório de testemunhas, amigos e conhecidos da família Mansi, o nome Pasquale Tartoro era mencionado com frequência crescente. Este jovem de 20 anos era conhecido em toda a área. Ele trabalhava informalmente como guarda de estacionamento na rua onde ficava a loja da família Mansi. Muitos notaram o comportamento estranho de Pasquale. Desde que Graziella começou a ajudar na loja de seus parentes, ele a observava constantemente. Seu olhar perturbava os arredores. Várias testemunhas apontaram para este fato, o que atraiu a atenção especial dos investigadores. As conversas das autoridades com os amigos de Pascoal confirmaram as suspeitas perturbadoras. Surgiu a questão: poderia Pascoal ser um perseguidor obsessivo? Os parentes rejeitaram categoricamente essa possibilidade. Segundo eles, ele cresceu em uma família protegida e nunca entrou em conflito com a lei. Pelo menos até aquela noite fatídica em Castel del Monte. Apesar das garantias de seus parentes, Pascoal tornou-se, no entanto, a figura central do caso. Durante o encontro com os investigadores, as suspeitas só aumentaram. Sua camiseta estava manchada com manchas vermelho escuras suspeitas e terra, como se ele tivesse cavado no solo por muito tempo. Em seu rosto havia sinais de resistência. Os investigadores notaram que os arranhões eram superficiais, como se tivessem sido deixados por dedos delicados. Pascoal negou seu envolvimento no desaparecimento de uma pessoa. Mas quanto mais duravam as conversas com os investigadores, mais frequentemente sua versão dos eventos mudava. Após várias horas na delegacia,
Pascoal começou a ceder. Preocupação especial entre os investigadores foi causada por seu comentário sobre a beleza de Graziella. Assim ele falava sobre a estudante. Havia muitas inconsistências nas histórias do suspeito, que obviamente tentava esconder algo da polícia. Em uma versão, Pascoal alegou que estava por acaso naquela floresta durante uma caminhada onde viu uma pessoa imóvel. Com medo, ele fugiu e logo depois a polícia apareceu. Mais tarde, sua história foi complementada com novos detalhes. Ele contou como encontrou Graziella na fonte, onde ela tinha ido buscar água. Ela não tinha medo dele. Tinha o visto muitas vezes antes. Até aquele dia, ele sempre parecia calmo e apropriado. Pascoal confessou que a atraiu para a floresta com uma história sobre filhotes que supostamente haviam nascido recentemente de um cachorro local. Quando finalmente foi confrontado, ele confessou o incidente e alegou que queria apagar os rastros. O jovem insistiu que não havia outros motivos e descreveu o ocorrido como um jogo que saiu do controle. A mídia cobriu ativamente cada detalhe do incidente, acrescentando rumores e detalhes não verificados. Isso criou confusão. Os verdadeiros motivos do perpetrador permaneceram obscuros. A história com as declarações de Pascoal tomou um rumo inesperado. As autoridades policiais tentaram obter uma versão credível dos eventos. Havia muitas inconsistências em sua história, contradições óbvias com as evidências encontradas. Embora ele tenha compartilhado os detalhes dos eventos e outras informações importantes com os carabinieri, muitas questões-chave sobre o incidente e suas causas permaneceram sem resposta. Foi estabelecido que o incêndio começou por volta das 22 horas, mas o desaparecimento foi notado quase 3 horas antes. O que aconteceu durante todo esse tempo? Pascoal explicou suas ações dizendo que ouviu vozes. Perto da floresta, pessoas passavam. Ele pensou que a busca pela pessoa desaparecida havia começado. Preocupação especial foi causada pelo parecer do perito médico. Em sua opinião, Graziella Mansi estava consciente no momento do incêndio. Os carabinieri continuaram trabalhando com o suspeito. Surgiram questões sobre por que, nestas circunstâncias, ele tinha apenas arranhões insignificantes. Surgiram dúvidas de que ele agiu sozinho. Possivelmente havia outros envolvidos. Foi decidido realizar um novo interrogatório. Finalmente, Pascoal concordou em cooperar com os investigadores e contar a verdade que havia ocultado anteriormente por medo. Segundo suas palavras, ele não levou Graziella para a floresta por iniciativa própria. Um grupo de jovens entre 18 e 20 anos o forçou a fazer isso. Na floresta, esperavam Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto e Michele Zagarria. Pascoal alegou que originalmente não havia outras intenções. Ele teve um conflito com esses jovens, no qual perdeu. Como compensação, os conhecidos exigiram que ele levasse Graziella para a floresta, o que ele fez. Os 4 jovens mantiveram Graziella presa por várias horas. Quando ouviram os gritos de busca, ficaram com medo das consequências. O grupo decidiu esconder os rastros do incidente. Eles não tinham materiais adequados para apagar as evidências. Quando Graziella recuperou a consciência e começou a gritar, os jovens entraram em pânico e tentaram usar a força. Finalmente, eles a cobriram com folhas e tentaram pensar em como esconder suas ações, quando decidiram usar um dispositivo de ignição. Todos os envolvidos tinham entre 18 e 20 anos. Como se descobriu, os jovens vinham de famílias ricas e não de um ambiente problemático, o que tornava seu ato ainda mais incompreensível. Conhecidos os descreveram como jovens equilibrados e razoáveis, que nunca haviam demonstrado agressão ou tendência a violações da lei. Apenas um deles tinha tido pequenos problemas com a lei no passado, um furto menor. Após as declarações de Pascoal, as autoridades policiais rapidamente prenderam todo o grupo.
A notícia abalou toda a Itália e recebeu ampla atenção da mídia. Desde sua prisão, os suspeitos negaram qualquer envolvimento no desaparecimento de Graziella e afirmaram não entender as razões do interesse das autoridades por eles. Os investigadores, no entanto, estavam determinados a continuar seu trabalho até reconstruírem o quadro completo dos eventos daquela noite na floresta. Ao investigar esses jovens, os investigadores, diferentemente de Pasquale, não encontraram sinais visíveis do incidente. Suas roupas estavam limpas e não apresentavam ferimentos. As buscas em suas residências não produziram resultados. Nada suspeito foi encontrado. Durante os interrogatórios, eles insistentemente mantiveram sua inocência, mas confirmaram que Pasquale Tartoro realmente tinha sentimentos estranhos por Graziella. Apesar de longas conversas com os investigadores, nenhum deles mudou seu depoimento. Neste momento, eles foram liberados, mas permaneceram sob observação como suspeitos. Um detalhezinho interessante veio à luz mais tarde. Esses 4 jovens estavam entre aqueles que carregaram o caixão cerimonial na despedida de Graziella. Isso aconteceu antes que Pasquale fizesse sua declaração. Testemunhas relataram que os jovens mostravam emoções sinceras, como se estivessem sentindo profunda tristeza. Durante os interrogatórios, eles explicaram sua reação dizendo que conheciam Graziella, embora não intimamente, mas haviam frequentemente na loja familiar dos Mansi. Os investigadores desenvolveram a teoria de que a presença de todos os 4 na cerimônia não foi coincidência. Apesar da falta de conhecimento próximo com a família, eles poderiam ter sentido desconforto interno ou tentado entender até onde as investigações haviam progredido e se havia suspeitas contra eles. A cerimônia reuniu quase toda a cidade, até mesmo alguns turistas vieram. Em tal multidão, 4 jovens emocionados não chamaram atenção especial. Quando foram chamados novamente à delegacia, cada um foi entrevistado individualmente. Vincenzo e Giuseppe alegaram ter um álibi. Eles explicaram que estavam no clube de jogos local por volta das 19 horas no dia do desaparecimento. Michele e Domenico, por outro lado, recusaram-se a falar com os investigadores e exigiram a presença de advogados. Este comportamento só aumentou o interesse das autoridades policiais por essas pessoas. Os investigadores começaram a verificar o álibi de Vincenzo e Giuseppe. No clube de computadores, sua presença foi confirmada, mas apenas para a primeira hora. O paradeiro posterior dos amigos permaneceu desconhecido, o que levantou questões para as autoridades investigativas. O caso tomou um rumo inesperado quando Michele e Domenico decidiram contar sua versão dos eventos. Sua história coincidiu amplamente com as declarações de Pasquale Tartoro. Segundo eles, os amigos se encontraram na floresta à noite, supostamente para um jogo. No momento de sua chegada, todo o grupo já estava no local. Pasquale deveria trazer Graziella. Os outros participantes se esconderam atrás das árvores e esperaram sua chegada. Até a floresta, eles levaram cerca de 15 a 20 minutos. Neste momento, o avô provavelmente já havia começado a procurar sua neta. Quando chegaram ao local, os outros participantes saltaram de seus esconderijos. Graziella estava em uma armadilha. O grupo estava sob influência de álcool. Eles se divertiam com o quanto Graziella estava assustada. Segundo os detidos, eles só queriam brincar com a indefesa Graziella. Graziella ficou tão assustada que entrou em estado de choque. Em um momento, a situação saiu do controle. Após a queda, ela perdeu a consciência. Os jovens alegaram que originalmente só pretendiam assustá-la. Quando ela não respondeu mais aos chamados, todos perceberam a gravidade da situação. Neste momento, ouviram vozes, provavelmente daqueles que procuravam por Graziella. Sob influência de álcool, decidiram esconder os vestígios do incidente. As declarações dos suspeitos foram parcialmente confirmadas por evidências. O exame médico provou ser ambíguo. Havia certas lesões em Graziella,
Mas sua natureza não pôde ser determinada com precisão. As roupas da jovem estavam em seu lugar, o que questionou algumas versões iniciais da investigação. A dificuldade também estava no fato de que os traços da exposição ao fogo dificultaram significativamente o trabalho dos especialistas. Os carabinieri suspeitavam que o grupo de jovens poderia ter usado intencionalmente as chamas para esconder os traços de suas ações. A história do jogo perigoso, contada pelos detidos, levantou sérias dúvidas. Os investigadores examinaram cuidadosamente todas as circunstâncias do incidente e tentaram estabelecer o verdadeiro curso dos eventos. Enquanto isso, os detidos continuavam afirmando que tudo aconteceu por acaso. A decisão final deveria ser tomada pelo tribunal. 2 do grupo, Vincenzo e Giuseppe, negaram categoricamente seu envolvimento. Segundo eles, simplesmente vieram à floresta a convite de Pasquale, sem suspeitar de suas intenções. Quando viram o que aconteceu, supostamente foram embora imediatamente. Os jovens explicaram que não procuraram a polícia por medo de possível vingança dos outros participantes ou problemas com a lei. Poderiam ter sido acusados de cumplicidade. Após a conclusão do processo judicial, Pasquale Tartoro recebeu uma sentença relativamente branda, 30 anos de prisão. 2 fatores contribuíram para isso: sua disposição em cooperar com os investigadores e o fato de que a perícia não confirmou seu envolvimento direto nos eventos finais. Os outros 4 participantes receberam uma sentença mais severa. Pelo sequestro de uma menor e ações intencionais, receberam prisão perpétua em celas solitárias, sem direito a contato com outros detentos. O anúncio da sentença provocou reações fortes. A mãe de Graziella desmaiou. Seu marido precisou de ajuda. Uma discussão verbal surgiu entre as famílias dos acusados. Os parentes da jovem consideraram a punição justa, exceto no caso de Pasquale. Em sua opinião, ele merecia uma sentença mais dura. Vincenzo e Giuseppe foram particularmente ativos contra a decisão judicial. Defenderam sua inocência tão convincentemente que até encontraram apoiadores que acreditavam em sua versão dos eventos. No entanto, isso não os ajudou a contestar a sentença. 8 anos após esses eventos, Vincenzo Caratello, aos 27 anos, durante sua estada na instituição penal, tomou uma decisão fatal. Talvez ele estivesse atormentado por sentimentos de culpa ou simplesmente não viu outra saída. Apenas alguns dias antes, sua mãe o havia visitado. A mulher continuava acreditando inabalável na inocência de seu filho e o apoiava em todos os aspectos. No entanto, naquele momento, o próprio Vincenzo já havia perdido toda a vontade de continuar seu caminho. O coração de mãe sentiu que algo estava errado. Ela notou que seu filho tinha se tornado distante, transformado em uma pessoa diferente. E seus pressentimentos se provaram corretos. Em 19 de junho de 2013, o advogado Michele apresentou um pedido de revisão do caso, alegando violações processuais. Ele contestou os resultados do processo anterior, mas o tribunal rejeitou a análise do pedido. A mãe de Pasquale fez um pedido público de desculpas à família Mansi pelas ações de seu filho. Ela enfatizou que ele deve assumir total responsabilidade perante a lei por seus atos. No entanto, a mãe de Graziella rejeitou essas desculpas. Sua resposta foi emocional. Ela declarou que Pasquale deve passar por tudo que sua filha passou. Segundo ela, Graziella teria permanecido com sua família se ele não a tivesse atraído para a floresta. Os pais de Graziella consideravam Pasquale o principal culpado. O nome de Graziella Mansi não foi esquecido na Itália. No Castelo Castel del Monte, há uma placa comemorativa com sua foto e uma breve história de Graziella, cuja jornada terminou tão cedo. Este lugar se tornou uma espécie de memorial, onde moradores locais e turistas deixam flores e bichos de pelúcia. Os parentes de Graziella frequentemente visitam este lugar de memória.
Após 24 anos de prisão, Pascoal Tartoro conquistou sua liberdade. Por bom comportamento, sua sentença foi reduzida em 6 anos. Agora ele tem 44 anos e tenta começar uma nova vida. É difícil prever como seu destino futuro se desenvolverá. Entre todos os envolvidos, ele foi o único que concordou com um procedimento simplificado, o que levou a uma redução da pena. Após o incidente, todos os envolvidos cortaram todo contato entre si. Mesmo quando Pascoal foi libertado, nenhum dos ex-amigos tentou restabelecer contato. Ele mesmo diz que se lembra todos os dias do que aconteceu e da dor que causou a Graziella e seus parentes. Pascoal confessa: se pudesse voltar ao passado, agiria diferentemente. Na difícil fase de reabilitação, sua família tornou-se seu principal apoio. Ele expressa sua gratidão a todos que acreditaram em sua recuperação. No entanto, a mãe de Graziella expressou sua opinião sobre a libertação antecipada de Pascoal. Segundo ela, sua libertação destruiu a ideia de justiça. Ela está convencida de que tais pessoas não podem mudar e representam um perigo para a sociedade. Por isso, não merecem uma segunda chance. Vincenzo e Giuseppe, que insistiam em sua inocência, não conseguiam entender os motivos das ações de Pascoal. Em sua última carta, antes de deixar este mundo, Vincenzo continuou defendendo sua inocência e expressou sua amargura sobre a injustiça do sistema. Ele esperava que um dia alguém pudesse provar a verdade, mas não via mais sentido em continuar a luta pela liberdade. Giuseppe, Domenico e Michele ainda estão presos. Giuseppe não desiste de suas tentativas de provar sua inocência e dedica seu tempo ao estudo da Bíblia. Ele aceitou sua sentença e não apresenta mais recursos. Ao mesmo tempo, mantém a fé de que a verdade virá à tona um dia. Todos os três apontam unanimemente para Pascoal como o principal culpado do incidente. Segundo eles, ele atraiu Graziella para a floresta e foi o iniciador dos eventos subsequentes. No entanto, Pascoal recebeu a sentença mais branda entre todos os condenados e já está em liberdade. Às vezes, incidentes acontecem de forma tão inesperada e sem motivos aparentes que é difícil estabelecer uma conexão entre os envolvidos. Infelizmente, isso permite que pessoas perigosas levem uma vida normal por anos, sem serem responsabilizadas por seus atos. Esta história aconteceu na pequena cidade de North Webster, Indiana. Este lugar é conhecido por seus lagos pitorescos e belezas naturais. Não é de admirar que atraia muitas pessoas. A pesca é popular tanto entre os moradores locais quanto entre os visitantes. Na época dos eventos descritos, a população era de cerca de 500 pessoas. Hoje, o dobro de pessoas vive aqui, mas elas são igualmente amigáveis e unidas. Devido ao pequeno número de habitantes, todos se conheciam bem e confiavam tanto em seus vizinhos que muitos nem trancavam suas portas. Durante muitos anos, acidentes de trânsito foram as infrações mais graves, até que um dia, tudo mudou. Em 1975, a família Mitchell vivia aqui. Os cônjuges se casaram logo após a escola. Antes do casamento, eles estavam juntos há vários anos e sempre sonharam com uma família grande. Sua primeira filha, Laurel, nasceu em 24 de maio de 1958. 5 anos depois, Sarah nasceu. E então, veio o mais novo, Bruce. As crianças cresceram em uma atmosfera de amor e cuidado. Os pais conseguiram criar em casa uma atmosfera tão acolhedora que os vizinhos os consideravam a família americana perfeita. Desde pequena, Laurel se concentrou em sua educação. A família Mitchell se destacava por sua fé profunda. Eles frequentavam regularmente a igreja como uma família inteira. Laurel, os pais, irmão e irmã. A jovem demonstrava habilidades artísticas, especialmente em música. Ela cantava no coro local,
Se apresentava em cidades vizinhas e participava de eventos sociais. Laurel queria ajudar as pessoas e trabalhava em um acampamento da igreja próximo ao templo. Os moradores locais a conheciam bem e observavam seu crescimento. Todos notavam seu caráter amigável e sua atitude positiva. A família acreditava em um futuro brilhante para a filha mais velha, que sempre estava presente para a família. Em 6 de agosto de 1975, Laurel passou a manhã com seus irmãos mais novos, enquanto os pais estavam no trabalho. Após o almoço, ela planejava ir ao acampamento da igreja. Por volta das 14 horas, ela se despediu de sua família e partiu para o trabalho, onde chegou pontualmente como de costume. O dia de trabalho deveria terminar por volta das 22 horas. Depois, Laurel planejava encontrar amigos no parque, que ficava a 800 metros da igreja. Após o turno, um colega ofereceu-se para levá-la, mas ela preferiu caminhar e tomar ar fresco. Após cerca de 10 minutos, no meio do caminho, ela notou conhecidos do outro lado da rua. Eles se cumprimentaram à distância. Laurel estava com pressa para o encontro e não parou. Este foi o último encontro com a jovem. No parque, seus amigos esperaram em vão por sua chegada. 20 minutos se passaram e ela ainda não havia aparecido. Nesse tempo, seria possível fazer o trajeto a pé sem problemas. Todos sabiam que Laurel era muito pontual e responsável. Tal comportamento era atípico para ela. Os amigos decidiram esperar mais, pensando que ela poderia ter se atrasado na igreja. Uma grande dificuldade era a falta de telefones celulares naquela época. Só era possível fazer contato através de telefone fixo. Por isso, Laurel não podia avisar sobre o atraso, e o grupo continuou esperando. Após meia hora, os jovens perderam a paciência, ficaram até um pouco irritados e foram se divertir sem ela. Ninguém pensou que algo poderia estar errado. A família inicialmente também não se preocupou. Laurel havia dito que encontraria amigos após o trabalho e voltaria à meia-noite. Este era exatamente o horário combinado para seu retorno para casa. Os pais permitiram que ela saísse, mas começaram a se preocupar quando ela não apareceu no horário combinado. Diferentemente dos amigos, os pais não tinham motivo para se sentirem ofendidos. Eles sentiram imediatamente que algo estava errado. Tal comportamento não combinava em nada com Laurel. A mãe decidiu agir sem demora e começou a descobrir o que havia acontecido com sua filha. A família conhecia bem todos os seus amigos, a maioria dos quais morava nas proximidades. Apesar do horário tardio, os pais preocupados saíram para falar com eles, pois estavam muito inquietos para esperar até amanhã. A melhor amiga de Laurel morava do outro lado da rua. Normalmente, elas passavam todo o tempo juntas. Os pais ficaram inquietos quando não encontraram sua filha com a amiga. Neste momento, ela já havia retornado para casa, o que só aumentou a preocupação. A conversa com ela trouxe notícias perturbadoras. Laurel nunca havia aparecido no parque para o encontro. Por isso, o grupo havia saído sem ela. A mãe sentiu-se mal, mas o pai tentou manter a calma. Eles saíram à procura de Laurel, percorreram sua rota habitual, mas sem sucesso. Quando retornaram para casa, na esperança de encontrar sua filha lá, ficaram novamente desapontados. Ela não estava lá. Apesar do horário tardio, os pais preocupados começaram a ligar para todos os conhecidos de Laurel. As pessoas mostraram compreensão, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Então a família recorreu à polícia. Os policiais inicialmente reagiram com ceticismo. Eles lembraram que Laurel estava quase na maioridade e queria encontrar amigos. Eles suspeitavam que ela pudesse ter saído de casa após uma briga com os pais ou estar com conhecidos. Os pais insistiram que tal comportamento não combinava em nada com Laurel, que sempre foi caseira e religiosa. Mas os policiais inicialmente não deram importância às suas palavras.
Os Mitchells passaram cerca de 1 hora na delegacia tentando convencer os policiais de que sua filha não perderia voluntariamente um encontro com amigos e quebraria as regras da casa. Finalmente, a polícia decidiu agir. Neste momento, um grande grupo de moradores da cidade já havia se reunido para ajudar. Nesta pequena cidade tranquila, onde nunca havia acontecido nada parecido, todos se conheciam, e o incidente com Laurel abalou os moradores. Os pais haviam ligado para todos os conhecidos, e agora uma multidão de voluntários havia se reunido em frente à delegacia. Apesar do horário noturno, as pessoas estavam prontas para participar da busca. Primeiro decidiu-se verificar a área ao redor do acampamento e da igreja, pelos quais Laurel deveria passar a caminho do ponto de encontro. Todo o percurso de sua rota habitual foi minuciosamente examinado, mas nenhum vestígio foi encontrado. Então, os grupos de busca se dividiram e vasculharam toda a cidade até o amanhecer, porém sem sucesso. Até às 10h30 da manhã, a verificação das casas dos amigos com quem Laurel pretendia se encontrar estava concluída. A última esperança de que ela estivesse apenas com conhecidos desvaneceu. Naturalmente, os investigadores também conversaram com a família Mitchell e tentaram encontrar possíveis pistas no círculo íntimo da jovem. Mas todos os investigados foram gradualmente riscados da lista. Laurel tinha um ambiente bem estabelecido, longe de problemas com a lei. Os amigos não puderam contribuir com nada útil para a investigação. Ninguém havia lhe dado atenção indesejada. Os moradores locais não queriam acreditar que algo ruim pudesse acontecer em sua cidade tranquila. Diferentes rumores começaram a se espalhar e a pequena comunidade exigia veementemente resultados da polícia. Durante a investigação, descobriu-se que Laurel, cerca de 10 minutos após iniciar seu caminho, encontrou um grupo de conhecidos, acenou para eles e continuou andando. Eles não notaram nada em comum. Ninguém a seguia. E ela parecia feliz. Na mesma hora, um homem e seu filho pescavam alguns quilômetros ao norte da cidade, no rio. Tudo estava como de costume, até que o pescador notou algo estranho flutuando com a corrente. Como não conseguia identificar o objeto à distância, decidiu se aproximar com o barco. Quando o homem se aproximou, notou preocupado uma silhueta na água. Assustado, suspeitou que alguém pudesse ter sofrido um mal-estar enquanto nadava. Esperando ajudar, puxou o achado para o barco. O pescador se surpreendeu com o frio antinatural apesar do clima quente. Quando as tentativas de reanimação falharam, ele voltou para a margem com seu filho, ainda esperando por um milagre. Ao ver um carro passando, o homem pediu ao motorista para chamar a emergência. Neste momento, o desaparecimento de Laurel Mitchell ainda não havia sido oficialmente relatado, e ela não tinha documentos de identificação consigo, o que dificultou a identificação. Os policiais que chegaram descobriram que o pescador e seu filho não eram da região e não conheciam nenhum morador local. A única pista era um anel com iniciais. Algumas horas depois, chegou o relatório de pessoa desaparecida de Laurel. Com base nas iniciais na joia, a identidade pôde ser estabelecida, o que foi posteriormente confirmado pelos pais. Inicialmente, suspeitou-se de um acidente na ponte. Possivelmente ela havia escorregado ou tropeçado. No entanto, os familiares rapidamente refutaram essa versão. Eles relataram que Laurel era uma excelente nadadora. Ela praticava desde sua juventude e amava a água. Além disso, ela não bebia álcool, o que todos os conhecidos confirmaram. Também era importante que a ponte não estava em sua rota habitual. Ela não poderia ter estado lá por acaso. Apesar desses argumentos, a polícia continuou seguindo a teoria do acidente e permaneceu cética quanto às convicções dos familiares. Os oficiais apontaram para as fortes correntes subaquáticas no rio, que em certos pontos eram tão poderosas que até nadadores experientes evitavam essas áreas. As autoridades policiais suspeitavam que Laurel pudesse ter sido apanhada por uma forte corrente enquanto nadava. Em sua opinião,
ela não conseguiu lidar com o volume de água. Esta versão foi apoiada pela proximidade de trechos do rio que estavam oficialmente fechados devido ao alto risco. No entanto, os resultados do exame médico refutaram essa teoria. Os especialistas encontraram marcas nas mãos e na parte superior do peito que indicavam autodefesa. A área da cabeça foi particularmente afetada. Os especialistas concluíram que o rio foi usado para ocultar evidências. Infelizmente, a longa permanência na água dificultou significativamente a coleta de provas. Naqueles anos, as tecnologias de exame de DNA estavam apenas começando a se desenvolver, o que dificultou as investigações. Embora os investigadores tenham coletado muitas evidências com traços biológicos, elas eram muito pequenas para análise. Todos os objetos encontrados de Laurel, incluindo roupas e sapatos, foram armazenados. Tantas pessoas vieram para se despedir de Laurel que a igreja não pôde acomodar todos os enlutados. Muitos ficaram do lado de fora para mostrar seu apoio à família Mitchell e esperar por uma rápida resolução do caso. Mas as investigações chegaram a um beco sem saída. O primeiro vislumbre de esperança apareceu após alguns meses. Uma mulher desconhecida ligou para a polícia de um telefone público e alegou ter informações sobre o incidente. Mas quando o atendente perguntou por detalhes, a pessoa que ligou encerrou a conversa. A busca permaneceu sem sucesso. A polícia fez um apelo público à jovem mulher que havia feito a ligação. Prometeram-lhe total confidencialidade e toda a proteção necessária. As autoridades fizeram todos os esforços para convencê-la a entrar em contato novamente e compartilhar informações. Mais tarde, até foi oferecida uma recompensa de $50 mil, uma quantia considerável para a época. Mas a misteriosa testemunha nunca mais entrou em contato. A recompensa em dinheiro até criou dificuldades adicionais. Surgiram relatos falsos, cuja verificação consumiu muito tempo e recursos. 6 meses após o incidente, uma mulher chamada Catherine foi à delegacia. Ela contou que morava na rua pela qual Laurel costumava voltar a pé do parque. A testemunha a tinha visto por volta das 22h15, o que correspondia ao seu horário habitual de retorno do trabalho. Naquela noite, Catherine estava fazendo tarefas domésticas quando de repente ouviu sons estranhos vindos da rua. Parecia que um carro havia freado bruscamente em frente à casa. Podiam-se ouvir gritos de jovens. Quando a mulher foi até a janela, ouviu um porta-malas batendo. Laurel, que acabara de passar, repentinamente desapareceu de vista. A dona de casa notou um carro vermelho com jovens desconhecidos que partiu imediatamente. Embora não pudesse reconhecer a placa nem os rostos, ela memorizou o carro. A cor vermelha era bastante rara na época. Os policiais começaram imediatamente a verificar todos os proprietários de carros vermelhos, mas após um mês de busca não encontraram pistas. Apesar dos esforços das autoridades e familiares, a investigação chegou a um impasse. Décadas se passaram até que o caso recebeu novos impulsos. No início dos anos 2010, surgiram tecnologias modernas e métodos de análise de DNA que permitiram um novo olhar sobre as evidências existentes. Especialistas do FBI foram chamados para criar um perfil do possível criminoso. Em sua opinião, deveria ser um jovem da região ou arredores, que provavelmente já tinha problemas com a lei. Apesar de todos os esforços, não houve avanço no caso Laurel. Os traços de DNA nas evidências eram muito pequenos para uma análise completa. Nessa época, foi criada uma unidade especial para casos não resolvidos, que também assumiu o caso Laurel Mitchell. Seus pais idosos expressaram novamente a esperança de ver quem havia causado sofrimento à sua filha. Os investigadores decidiram revisar todo o material e descartar as conclusões controversas de 30 anos atrás. Infelizmente, os Mitchells não viveram para ter respostas para suas perguntas. Até 2012, a busca ainda continuava,
enquanto os pais de Laurel morreram de causas naturais. Até o último dia, eles esperaram descobrir a verdade. Depois disso, o irmão e a irmã de Laurel decidiram continuar a busca pela verdade. A mídia deu um novo impulso. Em várias reportagens contaram a história de Laurel e das investigações que já duravam cerca de 40 anos. Alguns meses após as reportagens de televisão e trabalho intensivo na internet, surgiu uma testemunha importante. Uma mulher chamada Renee procurou a polícia. Em 1975, ela vivia na mesma região e tinha a mesma idade que Laurel. Cerca de uma semana após o incidente, ela conheceu um homem chamado John Lemon. A história dos jovens começou em uma festa. Seu relacionamento continuou mesmo após o incidente com Laurel, que abalou toda a região. Um dia, em um de seus encontros, John, embriagado, começou a confiar seus segredos a Renee. Ele contou que naquele verão testemunhou seu amigo atacar uma jovem mulher. Segundo suas palavras, ele observou o acontecimento, mas não conseguiu impedir seu amigo. John compartilhou muitos detalhes daquela noite, mas afirmou sua inocência e atribuiu toda a responsabilidade ao seu conhecido. Na época, Renee não deu atenção às suas palavras, mas anos depois, quando viu uma reportagem na televisão, surgiram dúvidas e ela decidiu ir à polícia. O relato de Renee interessou aos investigadores. John conhecia detalhes do incidente que nunca foram mencionados na imprensa. No entanto, as investigações encontraram dificuldades. Após essa conversa, o casal se separou e Renee perdeu contato com seu ex-namorado. Não havia informações sobre ele no banco de dados da polícia. Os investigadores tentaram descobrir a identidade do amigo mencionado e consideraram que John poderia ter falado de si mesmo na terceira pessoa. Renee se lembrou com dificuldade do nome, algo como Bundy ou Bandy. Quando os investigadores leram a lista de antigos suspeitos e testemunhas, ela reconheceu o nome, Fred Bandy. Este homem já era suspeito há muito tempo. Descobriu-se que alguns anos após o incidente com Laurel, um certo Bill foi à polícia. Ele relatou seu conhecimento de Fred Bandy, um homem sem residência fixa, trabalho ou educação, que sofria de problemas de dependência e ataques de raiva. Durante um encontro conjunto, Fred contou a Bill como ele e um amigo chamado John atacaram uma jovem mulher. O incidente aconteceu sem motivo aparente, apenas por diversão. Quando a desconhecida tentou se defender, Fred ficou furioso. Mesmo quando ela perdeu a consciência, ele não conseguiu parar. Fred afirmou que naquele momento não tinha controle sobre si mesmo. Depois, eles a levaram para o rio fora da cidade para apagar os rastros. Na época, a história de Bill não chamou atenção especial, pois ele não sabia o nome da jovem mulher. Suas declarações não puderam ser verificadas, e o depoimento foi esquecido. Mais tarde, foi anexado ao arquivo de Laurel, mas devido à falta de confirmação, foi novamente arquivado. Ao revisar os documentos, os investigadores descobriram a menção a John Lemon, um conhecido de Fred, que havia confessado o incidente para Renee. Isso levou os investigadores a examinar mais de perto os principais suspeitos. Para isso, eram necessárias amostras de DNA. Até 2019, surgiram novas tecnologias de investigação. Até então, não havia informações sobre John e Fred. Agora os investigadores tinham instrumentos precisos para analisar até mesmo os menores vestígios. Eles decidiram reexaminar todas as evidências, roupas, sapatos e objetos pessoais de Laurel. Surpreendentemente, isso levou quase um ano. Em fevereiro de 2020, houve o avanço. Os especialistas descobriram traços microscópicos que não podiam encontrar antes. As autoridades tinham material comparativo de Fred, pois ele já havia sido processado por crimes graves. Os especialistas examinaram as amostras armazenadas nos bancos de dados. A primeira análise mostrou apenas 80% de correspondência.
não suficiente para conclusões definitivas. Após várias verificações adicionais com outros métodos, foi possível estabelecer uma correspondência quase completa com as amostras de Fred. Em 2023, foi decidido prender Fred Bundy e seu conhecido John Lehman. Segundo a polícia, Fred tinha 3 casos anteriores de comportamento ilegal contra mulheres jovens. Por todos esses incidentes, ele recebeu apenas uma punição, um curto período de prisão, após o qual foi liberado. Fred admitiu que estava envolvido no incidente com Laurel junto com seu conhecido John, que possuía um carro vermelho em 1975. Ele tentou transferir a responsabilidade para seu conhecido, mas não conseguiu explicar por que os vestígios eram apenas dele. Ambos foram presos quase 48 anos após o incidente. Os familiares de Laurel ficaram indignados que essas pessoas puderam levar uma vida normal por tantos anos, enquanto a polícia tentava encontrá-los. Como esperado, os detidos começaram a se acusar mutuamente. John negou seu envolvimento e alegou que o medo de seu conhecido o manteve em silêncio todos esses anos. Os advogados usaram ativamente o prazo de prescrição e tentaram contestar as evidências da acusação. Eles tentaram defender seus clientes com métodos padrão, o que não era fácil devido ao estilo de vida de ambos os homens. Após uma hora de deliberação, o júri considerou Fred Bundy, de 69 anos, culpado. Nas audiências subsequentes, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É importante mencionar que o caso foi julgado de acordo com as leis de 1975, quando as opções possíveis eram prisão perpétua com liberdade condicional ou a pena máxima. Após a abolição da pena de morte no estado, Fred recebeu uma sentença de prisão perpétua. Muitos consideraram isso uma punição muito branda para seu ato. John Lehman, de Auburn, Indiana, tinha 68 anos quando foi preso. Ao contrário de Fred, ele fez um acordo com a promotoria e confessou seu envolvimento no incidente. Graças à cooperação com as autoridades investigativas, John recebeu apenas 8 anos. Ele até teve a chance de retornar a uma vida normal, diferentemente do principal responsável pelo acontecimento. Em troca da redução da pena, John concordou em testemunhar no tribunal. Após a sentença, a irmã de 62 anos da vítima soltou balões com a inscrição "Nós o pegamos no céu". Assim, os familiares celebraram o tão esperado triunfo da justiça. Lamentavelmente, ambos os envolvidos puderam viver uma longa vida em liberdade durante os anos passados, enquanto suas ações tiraram essa possibilidade de uma jovem mulher, cuja vida terminou de maneira tão sem sentido.